Muito bom, gente. Olha, semana passada nós estivemos aqui falando sobre a importância, sobre a vontade de Deus, que sejamos perseverantes, Deus tem uma expectativa que nós sejamos perseverantes, discernindo tudo que é enganoso, não se deixando dominar pelo medo e resistindo ali, até o final. Então, nós falamos isso como parte foi o primeiro capítulo dessa minissérie que nós chamamos de Satisfazendo a Vontade. Satisfazendo a Vontade. E foi interessante que algumas pessoas, eu soube que algumas células também, algumas pessoas geraram uma polêmica sobre essa crase aí, satisfazer a vontade ou à vontade. E polêmicas à parte do português aqui, a verdade é que nós podemos ter as duas conotações, uma vez que não se trata de satisfazer a nossa vontade, nem a vontade de uma pessoa qualquer, mas é satisfazermos a vontade de Deus e nós precisamos fazer isso à vontade. Nós precisamos fazer isso de bom grado, nós precisamos fazer isso intencionalmente, nós precisamos estar dispostos a fazer a vontade de Deus. Obviamente, são muitas as expectativas do Senhor, muitas. Para satisfazer a vontade de Deus, nós teríamos que trabalhar aqui muitos e muitos temas, mas o fato é que nós vamos hoje aqui experimentar mais uma vontade de Deus para as nossas vidas. Sim, nós vimos que em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo disse o quê? O desejo é que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, a gente parte daí. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Seja lá qual for, vai por ela. Vai por ela. Vai por ela que você vai bem, tá? Então hoje, concluindo essa minissérie, o segundo capítulo hoje, dessa satisfação da vontade de Deus, é que uma vontade que nem sempre é muito bem compreendida, digamos de passagem, o nosso tema hoje é a vontade de Deus, o tema para hoje é viver a vida abundante. Sabia que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Que você viva a vida abundante? Viver a vida abundante. Sim, o Senhor tem interesse que você possa viver aqui ainda, nessa vida, toda a plenitude. Você possa viver intensamente essa vida. Veja o que Jesus disse, esse texto que Yuri deu, no versículo 10, Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso é Jesus que está dizendo, Essa verdade aqui, às vezes ela é mal compreendida. Então nós queremos compreender melhor essa vontade de Deus, a vontade que tenhamos uma vida plena, uma vida abundante. Eu quero te convidar, nós vamos orar agora como preparação então para a ministração dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua palavra e nos colocamos atentos àquilo que Tu preparaste para cada um de nós. Vem, Espírito Santo de Deus, e ministra a cada um de nós no entendimento da Tua palavra. Que nós não estejamos dispersos, que nós não sejamos levados por nenhuma distração, mas que possamos focar na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabia que não é raro ver pessoas que estão se lastimando, se lamentando por não gozarem da plenitude da felicidade? Talvez você já tenha vivido um momento assim, ou em alguma área da sua vida, não talvez a sua vida toda, mas talvez em alguma área, e pessoas lamentam, estão tristes, estão quase que desistindo, se julgando incapazes, e muitas vezes até chegam até mesmo a culpar Deus
por essa infelicidade. Essa infelicidade parece que se torna uma culpa de Deus. A grande questão é, o que é que te faz feliz? O que é que seria necessário? Aonde é que você está buscando a felicidade? Qual é o teu parâmetro de uma felicidade plena? Olha, em cada fase da vida, nós estamos ali sempre galgando degraus. Nós vamos ganhando espaço, nós vamos experimentando uma liberdade. É assim, desde a infância, passando pela adolescência, a vida adulta. Enfim, nós estamos sempre querendo a liberdade. Liberdade, sabe para quê? Para que a gente possa fazer o que eu bem achar da minha vida. Isso parece ser uma busca de todas as pessoas. Eu quero um momento de ser livre, de não depender mais. Ah, minha mãe quer que eu faça assim. Ah, meu pai, né? Não, eu quero ter as minhas próprias decisões, eu quero fazer, eu quero ser dono do meu nariz. Isso é uma coisa muito comum, né? E muitos, às vezes, até se deparam com a Bíblia, e quando são confrontados com a Bíblia, muitos enxergam nas Escrituras um livro de regras. Às vezes um livro que traz ali proibições, costumes. Parece que Deus está cerceando a minha liberdade, o meu direito de ser feliz. E sabe o que acontece com isso? As pessoas passam a ser seletivas com as Escrituras. Eu olho, leio, algumas coisas eu sigo, outras coisas eu questiono, outras eu faço o que, como se não fosse comigo, eu ignoro e vou tocando a minha vida, porque é muito fácil eu obedecer aquilo que eu concordo, simplesmente. Às vezes na minha forma limitada de concordar. Né? Sabia? Tem gente que acha mesmo. Eu já atendi diversas pessoas alegando que parece que Deus é contra os prazeres dessa vida. Vê, que contradição. Pelo contrário, Deus quer que a gente tenha prazer abundante. Deus quer que a gente tenha o prazer maravilhoso, supremo, sobre todas as coisas. E esse verso de João 10:10, que quando Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e vida abundante. A sensação de algumas pessoas é que parece que na minha vida isso nunca vai se cumprir. Isso é para os outros. Essa é uma promessa de Jesus. Quem sabe um dia eu vou ter essa vida abundante. Olha, quero dizer para você uma coisa. Esse verso, quando Jesus disse que eu vim para que você tenha vida e vida abundante, não é uma promessa. Não é uma promessa. Jesus está ali tomando conta, Ele está cobrando uma responsabilidade de cada um de nós. Sabia que o Senhor, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Ele, pela vontade única e exclusiva dEle, Ele entrega o Seu Filho, para que o Seu Filho pudesse nos resgatar do pecado, e nos conceder a total liberdade. Ele veio trazer, olha, se todo mundo deseja uma liberdade, foi justamente pela morte de Jesus, que nós conquistamos uma liberdade completa. Quando Jesus afirmou que veio para que a gente tenha vida e vida abundante, é como se Ele estivesse perguntando, ei, você aí, o que você tem feito da sua vida? Por que a sua vida está mais ou menos? Por que você está levando essa vidinha? Não foi para isso não. Eu vim para que você tenha vida, e tenha uma vida plena, uma vida abundante. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está requerendo de cada um de nós uma atenção. É vontade de Deus que nós possamos entender essa realidade e desfrutar da plenitude da vida. Alguém pode perguntar, sim, mas e aí? E como é que eu faço isso? Né? Como é que eu faço então para ter essa tão sonhada vida plena, vida abundante? Pois é justamente isso que nós vamos olhar aqui nesse texto de hoje. Eu quero te convidar,
Porque para viver a vida abundante, eu preciso tomar algumas atitudes. Então, para viver a vida abundante, eu quero ver com vocês aqui alguns passos, alguns posicionamentos necessários. O primeiro deles: se eu quero viver a vida abundante, em primeiro lugar, eu reconheço Jesus como o bom pastor. Olha, reconhecer Jesus como um bom pastor. Quero dizer para você o seguinte, que o maior interesse de Jesus, quando aqui esteve, quando pregou a palavra, quando ensinou em tantas parábolas, quando gastou tempo ali ensinando, trazendo uma história, uma alegoria, era fazer com que as pessoas entendessem o seu papel. Jesus desejou sempre que as pessoas entendessem quem ele era, para que pudesse se relacionar com ele na base daquilo, não do que as pessoas esperam, mas naquilo que ele efetivamente é. A certa altura, Jesus disse ser o pão da vida. Então lá em João 6, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Olha, o pão da vida, aquele que vem a mim não vai ter mais fome. Jesus disse que veio para alimentar. Alimentar traz o sentido também de saciar. Jesus também, em outro momento, no capítulo 8 de João, Jesus disse ser a luz do mundo. Olha, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não vai andar em trevas. Eu sou a luz. Então está comigo, está de boa, está na luz. Em outro momento também, lá no capítulo 4, Jesus disse de João, Jesus disse que ele era a água da vida. Ele ali no encontro com a mulher samaritana, ele disse: eu sou a água da vida. Quem bebe dessa água jamais vai ficar sedento, não vai voltar a ter sede. Jesus, a certa altura, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus deixa ali, ele diz quem ele era. Ele se apresenta como Messias, como Filho de Deus. Olha, no texto que nós lemos hoje, só para exemplificar mais um, no verso 11, Jesus disse assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Gente, eu preciso reconhecer quem Jesus é. Eu preciso reconhecer Ele como um bom pastor. Bom pastor resume tudo isso que a gente falou antes. E creia nisso. Você só vai gozar da plenitude da vida abundante no momento que você reconhecer e se relacionar com Jesus como Ele é. E não como você fantasia que Ele seja. Isso inclui reconhecer Jesus como sendo o bom pastor. Jesus, Ele é. E olha, essa declaração, eu sou o bom pastor, é uma declaração que tem um significado muito importante nas Escrituras. Foi assim que Deus se revela a Moisés, ali no episódio da sarça ardente, Deus conversando com Moisés, aí Deus se apresenta: eu sou o que sou. Quando você perguntar quem falou com você, você diga: eu sou, me disse isso. Gente, olha, eu sou é uma declaração que expressa uma natureza. Não é uma temporalidade, não é um título somente, não é uma circunstância, né? É algo que faz parte da natureza. Eu sou, está intrínseco a Ele. Então Jesus não disse assim: em certos momentos eu posso agir como um bom pastor. Não. Ele disse: eu sou o bom pastor. E eu preciso me apropriar dessa verdade. Eu não sei se você conhece a relação de um pastor com as suas ovelhas. Pastor com as ovelhas, né? Ali no campo. É algo tipo dedicação integral. É full time. O pastor está cuidando das ovelhas o tempo todo. Não é algumas horas. Eu vou trabalhar 40 horas semanais e ter folga aos sábados e domingos. Não, isso não existe no campo.
Isso é permanente, sobretudo no modo artesanal de se cuidar de ovelhas. Eu não estou falando desses modos industriais, não, aí grandes produções. Não, eu estou falando do pastor que está cuidando ali das ovelhas. As ovelhas que são pastoreadas. O pastor fica na porta do redil, velando de dia e de noite, protegendo e cuidando permanentemente das suas ovelhas. Jesus, quando recruta os seus discípulos, ele os traz para perto e traz ali e diz assim: eu vou pastorear vocês, eu vou cuidar, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, vai dar a vida, ou seja, custe o que custar, custe o que custar. Ele faz essa comparação, mostrando que ele é o pastor e dono do pasto, de todos os pastos ali, onde as ovelhas vão poder se alimentar. Jesus é o bom pastor que ele entrega a sua vida física para nos dar direito a uma saúde, numa vida espiritual, plena, abundante, completa. O salmista declara, a consequência disso no Salmo 23, ele diz assim, ele sabe a relação, porque como um pastor, ele supre todas as necessidades. O pastor supre as necessidades. Olha o que ele diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, ele supre todas as necessidades. Absolutamente nada eu vou ter falta. Gente, algumas pessoas até se frustram com o Senhor, porque querem ter atendidas as suas vontades, e não as suas necessidades, que são as vontades do Senhor. O compromisso do Senhor não é com a minha vontade, nem com a sua vontade, mas é com a vontade dEle. A vontade dEle, nós vimos, é boa, é perfeita, é agradável. Então, como pastor, além de suprir as necessidades, ele protege, né? Quando nós somos pais, nós entendemos um pouco dessa história, que por proteção, a gente até nega algumas coisas aos nossos filhos. Na verdade, a gente diz, é preciso dizer não, às vezes, para protegê-lo. A gente vigia de dia e de noite. A gente cuida de dia e de noite. E o salmista, no Salmo 23, versículo 4, diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Proteção. E para gozar da plenitude da vida abundante, eu preciso me relacionar com um bom pastor. Mas também vem a segunda parte. Eu reconheço ele como um bom pastor, mas se eu quero viver a vida abundante, em segundo lugar, eu preciso tomar uma decisão. E eu decido por obedecer e depender. Obediência e dependência passa por uma decisão. A tua liberdade te dá o direito de escolher de quem você vai depender e a quem você vai obedecer, ou não. Né? Se eu vou obedecer ou não. E decidir obedecer e depender é tomar uma atitude de que se ele é o bom pastor, eu vou ser ovelha. Eu vou ser ovelha. Então eu vou agir como ovelha. De nada adiantará eu ter um bom pastor se eu não estou agindo como ovelha. A minha atitude precisa ser de ovelha. E como ovelha, eu preciso aprender a depender do pastor. Eu preciso saber que o pastor tem o melhor para a minha vida. Existe um grande risco, né, para uma ovelha, a independência do redil. A ovelha, quando não depende do pastor, ela se julga, né, autossuficiente e ela sai do redil. Sabe o que acontece? Ela está sujeita a ser devorada pelos lobos.
ela perde a proteção. Completamente ela perde a proteção. E olha o que o Evangelho diz, no versículo 27, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Elas me seguem. Gente, é um desafio ser ovelha. Eu não sei se você, já tomou essa decisão, e se você tem seguido como ovelha. Ah, não, ele é o meu pastor lá, ele é o meu bom pastor, mas eu vou seguindo aqui. A luz está aqui, mas eu vou seguindo aqui para a escuridão. Não, eu preciso tomar uma decisão de ser cuidado. Eu preciso tomar uma decisão de depender. O mais comum é sermos criados sempre numa perspectiva de sermos conquistadores, autossuficientes, independentes. Essa é uma busca natural. Mas quer experimentar a vida abundante? Experimente ser ovelha. Experimente ser ovelha. Tome uma decisão. Como ovelha, olha só o que ele diz. Como ovelha, eu ouço a voz. Uma ovelha ouve. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. Eu sei que alguém pode até dizer: poxa, mas é difícil, às vezes, ouvir a voz. E o problema é que nós estamos ouvindo tantas vozes. Tem tanta coisa aí que está falando alto. Muito barulho nessa vida. Nós estamos no meio de uma multidão, estamos ouvindo muitas vozes. Mas, gente, olha, não importa aonde você estiver, no meio da multidão que estiver, se você ouve aquela voz que te dá segurança, você vai reconhecer em meio à multidão. Eu me lembro muito bem, um episódio quando eu era criança, e eu estava perdido, assim, na frente do cinema. Ali na frente do cinema, o cinema São Luís, assisti os Trapalhões, e estava lotado aquele negócio, e eu de repente me perdi, e me vi perdido, angustiado, desesperado. Eu não fui sempre desse tamanho, você dá para imaginar que quando eu era criança eu era menor, então eu era menor e a multidão estava aqui assim, aquele barulho, eu não ouvia nada. E de repente eu ouvi a voz de quem estava comigo, cuidando de mim. E naquele momento, só em ouvir a voz, eu me tranquilizei e pude voltar ali. A voz de quem cuida, a voz de quem zela. Quando a gente aprende a reconhecer a voz do Senhor, isso faz toda a diferença. O salmista disse no Salmo 23, no versículo 2, ele diz assim: em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas. Em verdes pastagens vai me fazer repousar. Eu sei, eu vou confiar. Então, se eu ouço a sua voz, e como ovelha também, eu sigo a sua voz, eu sigo o pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Isso é obediência. Obediência. Uma ovelha que não segue o pastor, ela está em maus lençóis. E ninguém pode seguir por obrigação, por medo, por tradição. Uma ovelha segue o pastor por confiança, por experiência. É por experiência. É só a experiência que nos faz seguir, que nos faz obedecer. É a experiência de ter experimentado a provisão, a proteção, enfim. Eu preciso experimentar. Olha só, no versículo 3 do Salmo 23, diz assim: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, Ele vai me guiar, é por amor do nome dEle. Não dá para ser de outra maneira. Eu preciso agir como ovelha. Quer viver a vida abundante? Reconheça Jesus como um bom pastor. E obedeça ao Senhor. Siga o Senhor como ovelha. Mas por fim, em terceiro lugar também, para viver a vida abundante, eu me aproprio da vida eterna. Eu recebo a vida eterna. Olha, existe uma certa confusão de quando é que começa a vida eterna.
Para muitos, a vida eterna começa depois da morte, né? Você morreu, começa a vida eterna. Não, eterno é algo que não está limitado a um período. Então, a nossa relação com o Senhor, Ele quando vem para nos salvar, Ele nos coloca num plano de eternidade. Ou seja, não tem mais tempo. Eu estou simplesmente ali com Ele. Nós precisamos entender, quando eu me relaciono com o Senhor, o eterno já começou. Eu posso viver aqui hoje os parâmetros da eternidade, os benefícios da eternidade. Jesus prometeu no verso 28, ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Quem são elas aqui? Quando Jesus está dizendo eu lhes dou, é lá do verso 27, está falando de quem? Das ovelhas que ouvem e que seguem. Jesus disse, olha, as ovelhas que ouvem e que seguem, eu lhes dou a vida eterna. Eu dou, é graça, é doação, o Senhor está dando. Jesus está falando de uma vida abundante que é dada. Eu preciso me apropriar dessa graça. Eu preciso tão somente ali receber essa eternidade e parar de recusar. Como minha avó diria, parar de fazer ouvido de mercador. Eu nunca entendi quando criança essa expressão, ouvido de mercador. Eu sabia que era uma coisa de pessoa que não estava querendo prestar atenção, né? Não sabia por que o mercador tem um ouvido assim, não sei, mas nem não vai entrar nessa questão agora, mas me veio à mente agora. Então, é parar de fazer ouvido de mercador. Parar. Eu preciso definitivamente, agora, eu vou me apropriar desse presente, eu recebo aqui. Olha, Jesus falou do céu, Jesus falou da ressurreição após a morte, muito, mais do que ninguém. Olha só, no capítulo 14 de João, verso 2 e 3, Jesus diz assim: na casa do meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu não lhes teria dito, eu vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus está dizendo aqui, olha, eu estou dando a minha vida por vocês, é porque eu quero estar com vocês para sempre, eternamente. É desejo dEle, é a vontade dEle estar conosco eternamente. É plano dEle. Tem muita gente fazendo muita coisa aí para merecer a salvação, para ganhar a salvação, e Ele está dando, Ele diz, olha, é minha vontade, é minha vontade. Gente, o céu é aquele lugar que a gente quer ir e não tem pressa, né? Aquele negócio, todo mundo quer ir para o céu, mas não tem pressa, sem ansiedade. O céu é falado, o céu é cantado em hinos, em música erudita, em música popular, é mencionado em fantasias, em poesia. Todo mundo tem uma impressão do céu, tem uma impressão ali, né? Algumas impressões bíblicas, outras nem tanto, mas a promessa do céu, a promessa do eterno, tá? Que as pessoas colocam o céu como eterno, essa promessa, ela devolve esperança aos aflitos. Ela traz, sem dúvida, um consolo aos enlutados. A esperança do céu é uma reafirmação àqueles que enfrentam batalhas espirituais. Gente, o céu é real. O céu, a eternidade é real. O céu é a presença com Deus eternamente. Na era do virtual que a gente vive, né, da fantasia, dos efeitos especiais, do misticismo, é fácil interpretar o céu de maneira equivocada. Mas a Bíblia é muito clara quando fala de eternidade e do desejo do Senhor de nos ter com Ele eternamente. Nós acreditamos, né, na vida e na morte, no bem e no mal, no céu, no inferno, tudo isso é muito importante. Tem um escritor inglês, escritor anglicano, C.S. Lewis, ele escreveu sobre a importância do céu
Acompanhe comigo aqui o que ele disse. Ele disse assim, vê. Se você ler a história, descobrirá que os crentes que mais se realizaram nesse mundo foram exatamente aqueles que pensavam mais no mundo por vir. É pelo fato dos crentes terem deixado de pensar no outro mundo que se tornaram ineficazes nesse mundo. Ou seja, é por não me apropriar da eternidade, não me apropriar da salvação, que eu estou quebrando a cara, muitas vezes, aqui nesse mundo. Que eu não estou vivendo a vida abundante aqui nesse mundo. Quer queiramos, quer não, né? Nós temos esse corpo, até o corpo que muitos veneram. O corpo está se degenerando, sem dúvida, mas o espírito é eterno. E o Senhor quer transformar o meu espírito, e não simplesmente o meu corpo. O meu corpo é morada do espírito, tenho que manter ele saudável, sim, sem dúvida. Mas eu preciso cuidar do meu espírito. O salmista, no Salmo 23, ele faz o seguinte, no verso 6, ele diz: eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Gente, eu preciso me apropriar definitivamente da salvação. A salvação é um presente que o Senhor nos deu, que me deu. O Senhor me deu uma vida eterna, e eu preciso estar convicto, ter essa convicção. O apóstolo Paulo, quando fala da armadura de Deus, ele fala do capacete da salvação. Olha, capacete é algo que protege a minha mente. Eu preciso ter a minha mente protegida, com essa certeza inconteste da salvação. Você quer satisfazer a vontade do Senhor na sua vida? Viva a vida abundante. Tome uma decisão de viver a vida abundante. Eu vivo a vida abundante, eu posso encontrar nas Escrituras, né, diversas dicas de viver a vida abundante, mas eu queria que você fechasse com essas 3. Reconheça Jesus como o seu bom pastor. Decida, tome uma decisão de ser ovelha que obedece, que depende, e sobretudo, se aproprie da eternidade, se aproprie da salvação. Talvez você já tenha ouvido a expressão que é necessário aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você tomou um dia a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Alguém aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Olha, o que significa ter Jesus como Senhor e Salvador? O Senhor é aquele que cuida de mim. Se eu aceitei Jesus como meu Senhor, eu quero ser cuidado. É aquele que me protege, aquele que me conduz. Se Ele é o meu Senhor, eu preciso ser ovelha, eu preciso obedecer. E você não precisa levantar a mão agora, mas se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, precisa fechar a equação aqui, e eu preciso responder o seguinte: eu tenho obedecido ao Senhor? Eu tenho dependido do Senhor? Eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas será que eu tenho vivido a vida de um salvo? Será que eu estou liberto das amarras do pecado? Será que eu estou vivendo a salvação? Será que eu me libertei de mágoas? Será que eu tenho buscado estar liberto de acusações, de julgamento, de ódio, de ira? Você quer viver a vida abundante? Tenha Jesus como Senhor,
Salvador da sua vida. Reconheça Jesus, o bom pastor. Eu, apenas uma ovelha que obedece, que segue e que se apropria de Jesus, o meu Salvador, a vida eterna. Eu quero orar com você agora nesse momento. E nesse momento que a gente vai orar, se você nunca tomou uma decisão de aceitar, de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, e quiser fazer isso hoje, você vai ficar aí no seu lugar mesmo, onde tiver. Eu vou orar e você vai orar nesse sentido. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, na certeza, na convicção de que o Teu Espírito hoje veio ao nosso encontro de uma maneira diferente. Nós queremos sim, Pai, satisfazer a Tua vontade, queremos parar de murmurar com a nossa vida, com as circunstâncias da nossa vida, e queremos viver a vida abundante. Por isso, Senhor, nós queremos nesse instante orar dizendo: entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu Te reconheço como um bom pastor. Eu entrego a minha vida como ovelha e decido obedecer. Eu reconheço, Jesus, Tu como meu Senhor, mas também como meu Salvador. A salvação como graça exclusiva. E eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Tu és o meu Salvador, e eu quero viver a vida abundante que Tu conquistaste na cruz. Louvado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus. Eu queria dizer para você, se porventura tem alguém aqui hoje que fez essa oração de reconhecimento e de entrega pela primeira vez, eu quero dizer que você não precisa estar só. Você pode vir comigo? Você não precisa estar só. Eu quero que vocês possam procurar alguém para caminhar junto, uma célula. Nós queremos aqui, depois do culto, você vem, se identifica, fala. Nós queremos caminhar com você. Deus abençoe a sua vida.